Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulos 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17. Escutemos e lermos juntos neste exato momento. 2 Reis 14. O reinado de Amazias, rei de Judá. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadã, e era natural de Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não desapareceram, e o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso nos mesmos. Logo que se firmou o seu reinado, mandou matar todos os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor deu este mandamento: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias derrotou os edomitas no Vale do Sal, matando-lhes 10.000 homens. Tomou de assalto a cidade de Sela, e deu-lhe o nome de Jectil, nome que conserva até o dia de hoje. Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer-lhe: vem, e nos veremos face a face. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá a tua filha por mulher ao meu filho, mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Por que bateste os edomitas? O teu coração inchou-se de orgulho. Contenta-te com essa glória e fica em tua casa, porque queres ir ao encontro do mal, e arriscar perder-te, tu, e Judá contigo? Mas Amazias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho, e encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para a sua tenda. Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro e prata, e todos os utensílios que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real, e voltou para Samaria, levando reféns consigo. O resto da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto da história de Amazias está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém, Amazias fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até ali e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém, em cima de cavalos, e sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha a idade de 16 anos, e pô-lo como rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconstruiu Elate e restituiu-a ao domínio de Judá, depois que o rei adormecera com seus pais. O reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, tornou-se rei de Israel, em Samaria. Seu reino durou 41 anos, fez o mal aos olhos do Senhor, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Emate até o mar da planície, conforme tinha o Senhor anunciado pela boca de seu servo Jonas, filho de Amate, que era natural de Get-Efer.
O Senhor vira, com efeito, a amargosíssima aflição de Israel, que a todos tinha consumido, pequenos e grandes, e não havia ninguém para socorrer Israel. O Senhor não tinha ainda resolvido apagar o nome de Israel de sob os céus, e por isso libertou-o pelas mãos de Jeroboão, filho de Joás. O resto da história de Jeroboão, seus atos e façanhas guerreiras, o modo como reconquistou Damasco e Emate de Judá para Israel, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, os reis de Israel, seu filho Zacarias sucedeu-lhe no trono. 2 Reis 15. O reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou durante 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelia, e era natural de Jerusalém. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas de seu pai Amazias. Todavia, os lugares altos não desapareceram. O povo continuava sacrificando e oferecendo perfumes nos mesmos. O Senhor feriu de lepra o rei, e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. O resto da história de Azarias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Azarias adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho, Joatão, sucedeu-lhe no trono. O reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e assassinou-o à vista do povo, sucedendo-lhe no trono. O resto da história de Zacarias acha-se consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Assim se cumpria o que o Senhor dissera a Jeú: teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações, e realmente assim sucedeu. O reinado de Salum, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou 1 mês. Manaém, filho de Gadi, subiu de Terça, foi a Samaria, e assassinou Selum, filho de Jabes, sucedendo-lhe no trono. O resto da história de Selum e a conspiração que tramou, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Manaém, que subira de Terça, devastou Tepsa e seu território, e matou todos os seus habitantes, porque não lhe tinham franqueado as portas. O reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gadi, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 10 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Fu, rei da Assíria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe 1000 talentos de prata para que o ajudasse a consolidar seu poder. Manaém requereu essa contribuição para o rei da Assíria de todos os grandes proprietários de Israel, à razão de 50 ciclos de prata por pessoa. Então o rei da Assíria retirou-se sem demora da terra. O resto da história de Manaém, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais, e seu filho, Pecaia, sucedeu-lhe no trono. O reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaia, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 2 anos.
Fez o mal aos olhos do Senhor, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Romelia, um de seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou-o em Samaria na torre do palácio real, juntamente com Argob e Arie, tendo com ele 50 galaditas, matou-o e ficou reinando em seu lugar. O resto da história de Pecaia, seus atos e grandes feitos, tudo se acha, consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. O reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azaria, rei de Judá, Pecá, filho de Romelia, tornou-se rei de Israel em Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Teglet-Falazar, rei da Assíria, veio e apoderou-se de Ajon, tomando também Abel Bet-Macá, Janoé, Sedes, Azor, Galaade, Galileia e toda a terra de Néftali, e deportou todos os seus habitantes para a Assíria. Ogeias, filho de Ela, conspirou contra Pecá, filho de Romelia, e assassinou-o, sucedendo-lhe no trono, no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Osias. O resto da história de Pecá, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. O reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Pecá, filho de Romelia, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoque. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu em tudo as pisadas de seu pai Osias. Todavia, não desapareceram os lugares altos. O povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. O resto da história de Joatão, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Foi nesse tempo que o Senhor começou a excitar contra Judá o rei da Síria, Razim, e Pecá, filho de Romelia. Joatão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. 2 Reis 16. O reinado de Acás, rei de Judá. No ano 17 do reinado de Pecá, filho de Romelia, Acás, filho de Joatão, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Chegou até a passar seu filho pelo fogo, segundo o abominável costume dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Oferecia sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Razim, rei da Síria, e Pecá, filho de Romelia, rei de Israel, subiram e atacaram Jerusalém. Por aquele mesmo tempo, Razim, rei da Síria, restituiu Elate aos edomitas, depois de ter expulsado dela os filhos de Judá, e os edomitas voltaram a Elate, onde estão até o dia de hoje. Acás tinha enviado delegados a Teglet-Falazar, rei da Assíria, para dizer-lhe: Eu sou teu servo e teu filho, vem e livra-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que se coligaram contra mim. Acás tomou a prata e o ouro que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real, e mandou-os de presente ao rei da Assíria. Este aqueceu ao seu pedido, atacou Damasco e apoderou-se dela, deportou a sua população para Quir e matou Razim. O rei Acás foi a Damasco para entrevistar-se com Teglet-Falazar, rei da Assíria. Vendo o altar que se encontrava em Damasco, o rei Acás mandou ao sacerdote Urias um modelo detalhado do mesmo com todas as suas dimensões. Urias construiu um altar exatamente conforme ao desenho que o rei Acás lhe enviara de Damasco, e terminou-o antes que o rei voltasse. Quando o rei chegou de Damasco e viu o altar, aproximou-se e subiu a ele.
Queimou nele o seu holocausto e sua oblação, derramou libações e espargiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos. Quanto ao altar de bronze que estava diante do Senhor, tirou-o de diante do templo, entre o altar novo e o templo, e pô-lo ao norte do novo altar. Depois ordenou ao sacerdote Urias: queimarás no grande altar o holocausto da manhã e a oblação da tarde, o holocausto do rei e a sua oblação, o holocausto do povo e a sua oblação, e derramarás sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, deliberarei eu depois. O sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acás. Além disso, desmontou o rei Acás os quadros e os pedestais e tirou de cima as bacias. Tirou também do templo do Senhor, por causa do rei da Assíria, o pórtico do sábado que fora construído no edifício, e a entrada exterior do rei. O resto da história de Acás, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Acás adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. 2 Reis 17. O reinado de Ogeias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Ogeias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 9 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seus predecessores no trono de Israel. Salmanasar, rei da Assíria, atacou e Ogeias ficou-lhe submisso, pagando-lhe tributo. Mas tendo o rei da Assíria descoberto uma conspiração tramada por Ogeias, o qual enviara mensageiros a Sua, rei do Egito, e cessara de pagar o tributo anual ao rei da Assíria, tomou-o e o pôs em grilhões numa prisão. Depois atacou Samaria e assediou-a por 3 anos. No ano 9º do reinado de Ogeias, o rei da Assíria apoderou-se de Samaria e deportou os israelitas para a Assíria, estabelecendo-os em Halá, às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média, causas da ruína de Israel. Israel é castigado com o exílio. Assim aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do Faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses. Adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor, seu Deus, com ações más, e estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos acerás em todos os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos, como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles, e irritaram o Senhor com suas práticas abomináveis. Adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito: não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas e videntes: renunciai às vossas más ações. Mas eles não o quiseram ouvir, e endureceram o seu coração, como o tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor, seu Deus. Desprezaram os seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais, não atenderam às advertências que lhes tinha feito, e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, fabricaram para si 2 bezerros de metal fundido e ídolos acerás, prostraram-se diante de todo o exército dos céus, prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, entregaram-se à adivinhação, à bruxaria. Por isso, o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu. Mas nem mesmo Judá observou os mandamentos do Senhor, seu Deus, e seguiu os costumes de Israel. O Senhor rejeitou, pois, toda a linhagem de Israel, humilhou-a e a entregou nas mãos dos saqueadores até que fosse completamente banida de sua presença.
Israel tinha se separado da casa de Davi e tinha proclamado como seu rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviara o seu povo do culto do Senhor e o fizera cair num grande pecado. Os israelitas andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, e não se afastaram deles. Até o dia em que o Senhor os baniu de sua presença, como tinha anunciado pela boca dos profetas, seus servos, os israelitas foram, pois, deportados para longe de sua terra, para a Assíria, onde ainda estão atualmente. O repovoamento de Samaria. O rei da Assíria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Sefarvaim, e pô-la em lugar dos israelitas nas cidades da Samaria. Estes colonos tomaram posse da Samaria e instalaram-se em suas cidades. Mas como eles não prestavam culto ao Senhor, quando começaram a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles que os devoravam. Foram então avisar o rei da Assíria: os povos que transferiste para as cidades da Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra, por isso esse Deus mandou contra eles leões que os devoram, porque ignoram o culto do Deus da terra. O rei da Assíria ordenou o seguinte: mandai para lá um dos sacerdotes que deportastes, a fim de que ele se estabeleça ali e ensine, ao povo, a maneira de servir o Deus da região. Foi, pois, um dos sacerdotes deportados da Samaria e instalou-se em Betel, onde ensinava ao povo como deviam adorar o Senhor. Apesar disso, cada nação conservou o seu próprio Deus, que colocou nos santuários dos lugares altos estabelecidos pelos samaritanos. Os babilônios fizeram uma estátua de Socote e Benote. Os de Ava, uma de Nebaz e uma de Tartaque. Adoravam também o Senhor, mas constituíram sacerdotes para os lugares altos, tirados dentre o povo, os quais oficiavam por eles nos santuários dos lugares altos. Desse modo, adoravam o Senhor, e ao mesmo tempo prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido transportados. Ainda hoje seguem os seus antigos costumes. O Senhor tinha feito com eles uma aliança e lhes tinha dado a seguinte ordem: não adorareis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles. Mas temei ao Senhor que vos tirou do Egito com o poder de seu braço, a ele temereis, diante dele vos prostrareis e a ele oferecereis os vossos sacrifícios. Obedecereis sempre, e cuidadosamente, os preceitos, os estatutos, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito. Não adorareis outros deuses. Não vos esquecereis do tratado que fiz convosco, não adorareis outros deuses. Ao Senhor, vosso Deus, temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não obedeceram, e seguiram os seus antigos costumes. Adoraram o Senhor, mas honravam ao mesmo tempo os seus ídolos. Ainda hoje fazem seus filhos e seus netos como fizeram seus pais. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulos 18, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21. Paz e bênçãos a todos.